Então vamos lá começar nosso Evangelho, continuando a leitura do livro Jesus no Lar. Então vamos lá, lição 37, o filho ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. O grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos. Eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam a casa, em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe empréstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem, no íntimo, que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro. Explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara ao vale que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhes o corpo, cansado e triste, para o chão, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando o aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, retarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em sua própria condição. Em quem te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um mínimo de colaboração a benefício de todos? Observa-lhe logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu. Aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra os leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Não, né? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. É isso aí, né? Interessante lição, né? Bom,
A gente diz que tem fé, a gente fala em Deus, fala em Jesus, mas e as nossas obras? Estão de acordo com a nossa fé, com a nossa crença? Ou a nossa fé, a nossa crença só serve de subterfúgio para acalmar a nossa consciência pesada? Aliviar, né, a nossa consciência pesada. Então foi essa a indagação. Aí na porta de entrada lá, o Senhor, da porta do Senhor, não foi possível a gente ter uma audiência com o Todo-Poderoso, vamos assim dizer, porque não estávamos na lista de servidores ativos e o Senhor não tinha tempo para quem não era cooperador. Então é duro, né? Aí no final das contas, no final da vida, a gente ir lá e achar que só porque falamos em Deus, falamos em Jesus, temos acesso ao reino de Deus, ao reino de Jesus, só por falar, sem praticar os seus ensinamentos, sem obedecer os decretos divinos, né, como foi dito aqui na mensagem. Então é muito claro que não basta falar, não basta ter fé, a gente tem que obrar, tem que fazer as coisas de acordo com os ensinamentos, né? Você vê que aquela criatura, ela perturbava a natureza dia e noite. Quando ela não tinha mais forças para fazê-lo, resolveu, né, ir lá pedir arrimo. Cara de pau, né? E Deus é justo. Deus não vai passar a mão na cabeça de alguém que foi imprevidente, né, o tempo todo. Então a gente agradece e vamos em frente, cumprimentando nossos queridos anjos da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, todos, né? Bom dia. Bom dia. E com a prece nos unimos a Deus, nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho. Abandonar pai, mãe e filhos, capítulo 273, página 273, capítulo 23, moral estranha, T4. E todo que deixar por amor do meu nome a casa, os irmãos, as irmãs, ou o pai ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Mateus 19, 29. Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. E disse-lhe outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 19, 61, 62. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interessados da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de abandono da família seria sua negação. Exatamente. Acho que aqui fica claro, né?
se a gente for pensar sobre a ótica, né, à luz da reencarnação, que hoje nós temos essa família, uma família que, né, que foi eleita por nós para vivermos essa vida na Terra, né? Então hoje é assim. Amanhã isso vai se modificar. Muito provavelmente a gente vai escolher outras famílias, a gente vai ter que avançar com isso, porque outras experiências irão se apresentar, outras necessidades irão surgir, novos relacionamentos existirão, né? Teremos que vivenciar novas experiências, não, é óbvio isso, né? Com outras pessoas. E eu acho que é nesse sentido, faz sentido, né? Faz muito sentido essa fala de Jesus sob o ponto de vista da reencarnação, ao meu ver. E é óbvio, né? A gente vê pessoas missionárias aí, Francisco de Assis mesmo, né? Ele não deixou a casa do pai dele, do Pedro Bernardone, da mãe, a Pia, e foi levar a caridade, levar a mensagem de Cristo a toda a gente. Então você vê que há pessoas assim também, que saem de casa para cumprir uma missão em um determinado momento. Mas isso não quer dizer desprezo, isso não quer dizer abandono, não quer dizer não tem um peso negativo nisso. É óbvio que uma mãe, por exemplo, um pai, eles vão se entristecer vendo o filho dele partir numa missão como essa, mas é a vida, né? Mas quando esse filho estiver por ali, ele vai com certeza visitar seu pai e sua mãe, porque houve uma ruptura, houve uma necessidade de novas experiências. A parte de Francisco de Assis, a missão que ele se comprometeu a realizar na Terra, né, antes de vir para cá. Então, tenho certeza que ele foi muito grato, ainda muito grato aos pais dele por terem tido a coragem de abrir as portas do mundo material para ele. E isso é de uma gratidão eterna, né? Claro, ainda mais sabendo-se do espírito da elevação de Francisco, Pai Francisco, né? E, enfim, a vida continua, porque é assim que é, né? A gente tem que vivenciar as experiências. Quando não é a morte que faz isso, é a própria vida aqui terrena, a gente resolve isso. Também quando casamos, quando resolvemos ter a nossa própria família, é a mesma coisa, né? Mas não há uma ruptura, né? Um desgaste assim. Às vezes há, mas não é para ter, não é para isso. Então acho que dá para entender quando Jesus fala sobre essas coisas, né? Disse isso lá atrás, depois foi colocado no papel, precisa ver a forma que isso foi colocado no papel, se houve mesmo um entendimento aí correto. Mas a gente percebe que é nesse sentido, essa moral estranha aí, né? Esse dizer estranho, ó, quem não abandonar seu pai, sua mãe, sua casa, seus irmãos, sua família, não poderá, né, chegar no reino dos céus e tal. É óbvio, a gente chegar no reino dos céus dentro de nós, né? Nossa evolução interior, moral, espiritual. E isso cada criatura vai atingindo conforme as experiências, né? As experiências redentoras, né? Experiências necessárias para o nosso aprendizado. Tá bom? Então é isso. Então a gente agradece e vamos em frente, né? Começar a semana. Encerrando aqui o Evangelho, vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, paz na terra, paz entre todos nós. Paz para aqueles que estão no Vale dos Suicidas, por aqueles que estão pensando em se matar, estão deprimidos, corações partidos. Aqueles que estão nos hospitais, vivem nas ruas, estão presos. Pelos todos os lares, especialmente pelos lares em desarmonia, em desamor.
pelo nosso lar, nossos familiares, todos que nos servem, no nosso trabalho. E deixamos também uma vibração aqui para a espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus.